Então, por exemplo, para o começo do nosso evento, né? No nosso irmão Síria, ele vai dar boas-vindas, seu momento musical. Né? E eles que vão mandar. Ah, é? É. Então, Eu vou fazer nada aqui. então sejam todos bem-vindos. Gilson falou que é cantor. Quem é o cantor? É o cantor. Tá bom, meu irmão? Então, chegamos à vontade e Deus possa nos conduzir e os nossos amigos uruguaios sejam conosco para dar seguimento à nossa. Brincadeiras à parte, boa tarde. Devido à falta de som aqui, está todo mundo escutando, tá? E o alcance da voz também, vocês vão cantar. É isso mesmo, tá? Vou tocar músicas conhecidas porque tem que fazer sentido. As vibrações têm que fazer sentir-se em cada um de nós. Então, quando a gente também emana, mesmo com a nossa voz rouca, a voz fina, a voz daquele jeito, nós todos somos cantores com as nossas propriedades. Então, vocês vão cantar. Tá? A primeira música, para vocês visualizarem bem como vocês conhecem, é aquela que começa assim, ó. Senhor, fazendo instrumento. Conhecem? Conhece, né? Então, não vou precisar nem falar o título dela, né? Então, olha, o som é esse, ó. Quando a gente dá um som parecido com esse, aí a gente começa a cantar. Mas tem uma introdução antes. Então vamos ensaiar, ó. Vocês sabiam disso, né? Vocês são fantásticos. Viu? Eu não falei sobre os irmãos. Falei que eles iam cantar. Olha, a letra dessa música é maravilhosa, mas ela é tão maravilhosa a letra que nós, com o nosso egoísmo, e os autores com o egoísmo deles, ficam disputando de quem é a autoria. Então não vamos entrar nesse mérito, vamos só para a letra. Tá?
Ela começa mais ou menos assim: Deus está aqui neste momento. Captaram? Captaram já, né? Sabem, né? Sabem, né? Não vamos deixar na mão, não. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo irá contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é o amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Gilson canta mais coisa. Gilson canta, tá? Já viu, né? Viu, né? Dupla, hein? Gilson, esse cara só. Olha só. Toquei regulando do tempo. Toquei regulando do tempo. Essa é o que vocês sabem. Vem cá, professor Diego. Já foi, né? Já foi, né? Entendi. Já entendeu, né? Só que eu toco um pouquinho mais rápido, não tá pronto.
um pouco mais rapidinho, porque quanta luz, né? E já vi aqui. É luz, né? Na velocidade da luz. É luz, exatamente, né? Não vamos à velocidade da luz, é luz, né? Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Lembramos algumas almas do purgatório. Viu? Bom, e essa é para finalizar. Como as anteriores, todas vocês conheciam. E essa é bem antiga. Tem 2026 anos. Fala, 2026 anos. Ela começa mais ou menos assim. Pai nosso que estás no céu. Todo mundo conhece? Já ouviu falar? Claro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ó Senhor.
nossos devedores, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos dando continuação ao nosso trabalho. Eu vou ler a página de abertura da nossa reunião de hoje, agradecendo a Deus, primeiramente, pela oportunidade que temos da vida de aqui estar, e que os nossos corações chegam de alguma forma, bem acolhedor, para que a gente possa absorver tudo que vai ser passado para nós aqui. E a página do livro Linha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Xavier, o item 86, da lição Saibamos Confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus está em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O Mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Apenas pede combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria essência. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas e transigentes. Sente-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgente nos enude. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfiança jatória. Que por suspeitarem de todos acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço novo. Muitos aflitos e angustiados desorientam-se a propósito de que mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte, e se pudessem, limpariam em momento por nele, para que a mente do próximo não partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez ser servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina do céu. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve na milênia. Em razão disso, como adotar a aflição dos desesperos se estamos apenas começando a ser luz? Então, nós, como que ainda nos sentimos em desespero, estamos começando a ser úteis, Então, meus irmãos, vamos pedir ao nosso irmão, diante, faça por nós a nossa prece e que todos acompanhemos o pensamento das situações. Boa tarde a todos. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, ao nosso planejamento Jesus do ano maior, em agradecimento por mais esse ano, nesta casa de luz, a rogar, construímos sendo amparados e envolvidos do nosso Mestre Jesus. Jesus, sonha lá no Mestre, aqui, Senhor, nos encontramos mais uma vez,
Eu digo sim, eu sou nós. Nesse momento, agradecidos somos pela oportunidade de estarmos juntos em mais de um ano, envolvidos pela educação da paz, pelo teu Evangelho, de tanto nos ilumina, de tanto nos esclarece, de tanto nos mantém aqui mesmo para o trabalho, para o nosso desenvolvimento espiritual. Esse foco de luz possa continuar a iluminar essa região, a tantos corações necessitados diante desse plano, que aqui consegue encontrar no mundo, consegue encontrar um local para refrescar e refrigério do seu nome. Pedimos a Ti o amparo e assistência aos trabalhadores de ambos os planos, que eles possam ser envolvidos e fortalecidos para o trabalho. Só possa envolver a todos nós e permaneça o Senhor com todos nós, todos pela quer que Ele tenha até o tempo paz. Graças a Deus. Hoje nós temos um prazer imenso de receber o nosso irmão João Queiroz, que vem lá, ele pisa e cá, né? Da cerqueira, né? E que vai brindar-nos com a sua palavra, falando sobre as lições espirituais da casa espírita. Então, possamos ouvir atentamente. E agora é contigo. É tudo seu, viu? Seja com quem? Legal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que Jesus possa fazer morar nos nossos corações. Bom, é com muita alegria que iremos a esta casa, a essa oficina de luz. Agradecemos imensamente o convite feito pela direção da casa. O tema sugerido para esta tarde ensolarada, dimensões espirituais da casa espírita. Dimensões espirituais foi um estudo preparado em cima de duas obras. Dimensões espirituais do Centro Espírita, Sueli Caldas Schubert, e na Seara do Bem, Luiz Antônio Ferraz, pelo Espírito Antônio Carlos Boninho. Sueli Caldas, ela vem nos trazer da casa espírita, antes de ser construída no plano físico, ela já teve dimensionada sua estrutura no plano espiritual. Aqueles trabalhadores, aqueles irmãos que se propuseram a encarar de frente, vir na vanguarda, baluartes, eles preparam uma casa espírita no plano espiritual, assumem esse compromisso. Alguns deles fazem, ajudam na confecção do seu plano reencarnatório. E ao reencarnarem no plano físico, eles começam a pôr em prática aqui, esse planeta que nos abriga, esse planeta escola, os planos lá na espiritualidade feitos. Sueli Caldas diz também que, embora a casa pareça pequena, com dimensões circunscritas, não funciona dessa maneira no plano espiritual. Essas paredes são dilatadas, essas barreiras são perdidas. E é muito maior do que a maioria de nós pode perceber. Por que falamos maioria? Porque dentre nós, com certeza há algum irmão que tem a faculdade mediúnica da vidência. E então consegue, uma dupla vista, enxergar aqui o plano espiritual que está acontecendo. Sueli Caldas diz também da grande responsabilidade
de estar à frente de uma casa espírita. Tamanha é essa responsabilidade que é mencionado na literatura espírita o mandato mediúnico, aonde aqueles irmãos que se comprometem de verdade, pautados na moralidade cristã, eles têm esse aporte da espiritualidade, fazendo com que ele consiga pôr em prática os planos que, na verdade, não são deles, mas planos superiores, para que isso possa alavancar essa doutrina de luz e levar conforto àqueles corações que necessitam. Temos que pensar também que estar à frente de uma casa espírita, a cada dia é necessário colocar um tijolo de amor. E esse tijolo precisa estar alicerçado, acimentado com o cimento da perseverança. Porque não é fácil, meus irmãos. Tratar com irmãos que se encontram com véu esquecimento, irmãos que estão encarnando em um planeta de provas e expiações. Traduzindo isso, irmãos que somos crianças ainda espirituais, que carregamos as nossas mazelas dos mundos primitivos, ainda enxergamos a nossa verdade ao invés da verdade do Cristo, a verdade do Criador. E aí só com aquele tijolo de amor, com o cimento da perseverança, ele consegue reunir o rebanho de Deus. Nesta imagem que trouxemos, que para nós nos faz lembrar muito o CCAC, a fachada, né? Uma casinha pequenininha, mas com um coração acolhedor, uma casa gostosa de se ver, uma casa bem cuidada, uma casa que acolhe, uma casa que está de portas abertas para receber aquele irmão que em auxílio vem, procurando auxílio, perdão, e que vem à procura do Cristo. Na noite de 10 de abril de 1950, em Pedro Leopoldo, Emmanuel, através das iluminadas mãos de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma mensagem, o Centro Espírita. Vamos ler. O Centro Espírita, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental em direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar o que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância no pretérito escuro que até agora não resgatamos de novo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem
e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao vulgo do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos desse astra de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dela se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Essa é a principal tarefa de uma casa espírita. Levar a luz de Cristo Jesus, a palavra que consola, a dinâmica do nosso Pai Celeste, deixando claro para nós que somos co-criadores, que trabalhamos juntos e que necessitamos uns dos outros, que nenhuma ovelha do Pai vai ser perdida e que nós, através da nossa fé, da nossa boa vontade, é que vamos conseguir mudar o planeta que se encontra nesse momento transitório, para um planeta de regeneração. A nossa próxima imagem, nós gostamos sempre de lembrar que trazemos de outras culturas, de outros segmentos religiosos, a ideia do anjo que possui asa. Então, aqui nós vemos dois irmãos que desencarnaram, que são espíritos desencarnados, que estão na erraticidade e que estão vindo ao plano físico conhecer, os trabalhos de uma casa espírita. A história contada é de Antônio Carlos Toninho, esse nosso irmão aqui, que desencarnou, era trabalhador de uma casa espírita, conhecia todo o funcionamento de uma casa espírita, só que enxergando com os olhos da carne. Após o seu momento de tribulação, após o período que necessitava dele ali na erraticidade, ele pede para que conhecesse como funcionava com os olhos do espírito. E isso lhe é concedido. Então, um trabalhador, um benfeitor, está o acompanhando e está chegando, então, nesse centro espírita, nessa oficina de luz. Ao chegarem, nós gostamos também de lembrar: o plano físico, ele é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, mais ou menos, tudo que acontece aqui, acontece lá, no plano espiritual, ou melhor dizendo, aqui, ali, logo aqui, só que de uma forma perfeita. Como nós chegamos e somos recebidos aqui, seu Mauro, um sorriso largo, nos recebe, nos abraça, nos dá a instrução de onde vamos sentar. No plano espiritual, a mesma coisa. Vemos então aqui Toninho e seu benfeitor sendo recebido por Joel. Joel é o dirigente espiritual daquela casa espírita.
Vemos aqui outros trabalhadores, né? É chegado o momento das apresentações e o momento da prece. Então, Joel reúne todos os trabalhadores espirituais, todos desencarnados, para as devidas apresentações e fazer a prece inicial. Após a prece inicial, é designado um irmão para que acompanhe Toninho, para que ele conheça, né, o início dos trabalhos e as dependências da casa. E ele logo se espanta com essas duas torres, aonde tem 2 vigilantes. E Marcos explica para ele que isso é necessário e que é o departamento de segurança daquela casa espírita. Aqueles irmãos que estão ali naquelas torres de vigilância utilizam um aparelhinho mais ou menos parecido com esse aqui, que tem dardos energéticos. E esses dardos energéticos, eles fazem com que algum irmão que adentre a casa espírita, um irmão desencarnado, que adentre a casa espírita e que esteja com alguma má intenção, ele possa ser atordoado. Os espíritos nos relatam que é um sentimento como se fosse uma segunda morte. É claro que muitos vão pensar que isso pode ser feito sem mecanismo nenhum. Realmente pode ser feito. É uma propriedade do espírito. Mas vamos lembrar que esses trabalhadores somos nós amanhã. E que nem todos nós ainda temos essa condição de, através do pensamento, conter um determinado irmão. Para isso é necessário o uso de alguns aparelhos. Mais adiante nós vamos falar disso, né? Vai estar na obra do benfeitor André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, diversos aparelhos que são utilizados. Vemos agora o departamento do passe. Muitos de nós chegamos à casa espírita necessitados de um reequilíbrio, né? Para que os nossos centros de força fiquem equilibrados. E aqui ele percebe que também há uma direção, uma supervisão, e ele vê enfermeiros trazendo aqui ânforas, né? E ele está curioso, querendo saber o que é isso. E o Marcos explica para ele que aquilo dali são fluidos recolhidos da natureza. Vamos lembrar, né, das palavras, da tinta e do papel do benfeitor André Luiz em Nosso Lar, aonde aquele companheiro que desposou a esposa de André Luiz se encontrava doente e ele, junto com a enfermeira, ele pede auxílio a ela e ele consegue arrecadar da natureza aqueles fluidos aonde é posto. No filme não aparece isso só vai estar no livro. No filme vai aparecer ele impondo as mãos numa jarra que está na cabeceira da cama e aquela água fica fluidificada. São esses fluidos que são arrecadados. Aqui em Tambá, um todo, né? Itaboraí, o 42º Conselho Espírita de Unificação, as casas que compõem, estão bem amparadas disso, embora um benfeitor espiritual, uma vez nós conversamos, ele falou que não depende da quantidade, que o mínimo que tenha já é o suficiente que eles conseguem manipular. Mas na nossa visão grosseira, a gente acha que precisa de muita coisa, né? Essa outra imagem era a imagem que nós falávamos. Aqui, todos
desencarnados estão preparando aqui, utilizando diversos instrumentos que nós ainda não temos conhecimento, ainda não conseguimos entender muita coisa, para que eles servem, e o mecanismo da mediunidade vai falar de diversos deles, para que tudo esteja preparado para o ambiente assim que os encarnados chegarem. Bom, até agora só tinha trabalhador espiritual na casa. Então vejam que a espiritualidade ela chega muito antes na casa espírita, se é que se evadem de um todo, porque muitos permanecem porque o trabalho não para. Então agora vão ser abertos os portões para que o público encarnado possa adentrar as dependências físicas da casa. Nós gostamos também de lembrar que a próxima imagem, embora seja um desenho, ela é uma imagem que choca algumas pessoas. Temos aqui a fachada do centro espírita. Vemos então esse halo de luz que está sendo emanado lá pelas torres, né? E que tudo ali é energia e tudo é pensamento. Então ela está tendo toda essa proteção contra esses irmãos aqui que ainda se comprazem com o mal. Então nós vemos aqui os encarnados entrando, desencarnados entrando, porque estão vibrando na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. Vemos outros aqui também sendo socorridos pela espiritualidade, outros irmãos aqui em lamentações, agarrados ainda ao solo, como se estivessem em lamaçais, e outros aqui excomungando, né? Apedrejando, emanando energias que não são benéficas, porque nem todos ainda estão no momento de serem ajudados. Muitos ainda não estão no momento do arrependimento, de buscar ajuda. A espiritualidade está ali o tempo todo, mas depende deles, da força de vontade deles, esse passo inicial. Muitos estão, a palavra que nossos irmãos da Igreja de Roma utilizam, muitos estão ainda expurgando os seus males. E esse período é necessário. Porque, vamos lembrar novamente de nosso lar, de uma irmã que está pedindo ajuda para adentrar uma dependência espiritual, um posto de socorro, e André Luiz quer ajudar, e aí eles falam, o benfeitor fala para André Luiz, não, ainda não, reparem bem aqueles pontos negros que ela possui. Ela ainda necessitava refletir sobre as atitudes que ela havia cometido no plano físico. O momento musical. Igual aqui nós tivemos esse momento, né? A espiritualidade vai nos dizer que é uma forma de nós encontrarmos o nosso pensamento. Chegamos aqui dispersos, preocupados, cansados, suados, com problemas que trouxemos, que carregamos conosco. E aí aqui, através desse momento musical, a gente consegue se harmonizar. Por isso a harmonização. E isso é muito fácil da gente compreender, porque a gente está muito pertinho de alguns anos atrás, né, alguns milênios atrás, da nossa própria existência, aonde o exército era tocado a toques de corneta e caixas de som ali, né, de bateria, para a gente poder seguir em determinada direção
e fazer movimentos orquestrados. Assim também funciona uma música erudita, onde a gente vai juntando os nossos pensamentos e vai nos elevando a esferas superiores. O momento da prece é outro momento também de harmonização, dessa religação com o Pai Celeste. Vemos aqui que, embora esteja aqui um encarnado proferindo a prece, já tem a presença aqui dos mentores, que pode ser o mentor da pessoa que está fazendo a prece, como também o mentor que está dirigindo aquela reunião naquele dia. Chegou a hora do palestrante. Nós colocamos aqui essa imagem do palestrante e essa ligação mental com um benfeitor. Embora haja essa ligação mental, nós gostamos de esclarecer que não é o mentor, na grande maioria das vezes, que está falando sobre a palestra, porque senão que benfeitoria teria esse irmão, que mérito teria ele se ele não estudasse. Falamos na maioria das vezes porque vamos nos lembrar do filme de Valdo Pereira Franco, O Mensageiro da Paz, aonde ele é convidado para fazer uma palestra em Aracaju, chega lá, Associação Espírita Sergipana, se eu não me engano, Centro Espírita. E ele chega lá para falar e dá um branco total. Aparece então o benfeitor Humberto de Campos e fala: pela tua boca falarei, não por ti, mas em consideração a eles. E aí começa a declamar com maestria, né? Humberto de Campos, maravilhoso. É muito interessante essa próxima imagem, porque, por incrível que pareça, o palestrante ele traz um tema e, às vezes, uma determinada palavra, basta uma palavra. Quem está do outro lado, aquela palavra toca o coração dessa pessoa e remete a ela um momento pretérito. E ela acaba, por exemplo, neste caso, lembrando que pela manhã ela teve uma desavença com a sua genitora, com a sua mãe. E aí ela reflete sobre aquela atitude e fala: poxa, não era para eu ter agido daquela forma. E aí ela se arrepende daquilo dali e se programa para que, em data oportuna, ela possa reparar aquela falta que ela teve. Essa imagem, Bonini relata neste livrinho, que embora ele seja bem fininho, ele é muito enriquecedor. Ele relata que essa irmã estava sentada aqui na plateia e que emanava dela essa matéria deletéria e que vinha caindo aqui sobre ela. Marcos esclarece que ela nutre um sentimento profundo de ódio e rancor pela nora. E que esses pensamentos aqui estão corroendo, porque o primeiro afetado é aquele que pensa. Então, ela está aqui nutrindo. E isso, quando a gente fez esse estudo em uma outra casa, quando acabou, uma irmã veio falar conosco e disse que ela frequentava uma casa, que era o Leon Denis, lá no Rio de Janeiro, e dentro do Ribeiro, né? Leon Denis. E aí tinha uma irmã, ela trabalhava nessa casa, e tinha uma irmã que tinha se separado do marido. E ela nutria esse ódio. E aí ela contraiu um câncer e perdeu uma mama. E aí ela lá, eles têm essa prática de que escreve um bilhetinho
e bota, e a espiritualidade, tipo um receituário, né? E a espiritualidade manda uma resposta. E a espiritualidade falou que não estava no plano reencarnatório dela aquele câncer. Mas foi devido ao ódio que ela nutria pelo ex-cônjuge. Então devemos pensar, e aí a gente ressalta o que Jesus Cristo nos falava: a tua fé te curou, vá e não erres mais. O que é isso se não é uma lei de causa e efeito? Ela está pensando aqui e isso aqui está nutrindo e está causando mal a ela. É comportamento e saúde, ou comportamento e doença. Marcos vai explicar que ela vai ser tratada na Câmara do Passe, que ela vai sair completamente equilibrada daquela reunião. Contudo, se ela continuar nutrindo aqueles pensamentos, aquelas feridas, aquelas chagas vão abrir novamente no perispírito dela. Isso aqui também é muito comum. Missa de corpo presente. A pessoa vem para a casa espírita, vem para um estudo na casa espírita, todos os irmãos ali estão lendo o livrinho, cada uma questão. Eu não sei como é que funciona aqui na minha casa, assim, a gente lê uma questão, aí passa para o próximo lê uma questão, a gente vai fazendo. Mas tem uma pessoa que está ali só de corpo, porque o pensamento dela, ela está pensando no trabalho, nos negócios. Ou seja, ela está numa posição refratária. Ela não está receptiva. Vejam, a espiritualidade estava aqui antes dela chegar, preparou tudo para ela, para que ela possa sair daqui melhor do que quando ela chegou. Porém, ela ficou aqui com o corpo, mas ela não se ligou com a espiritualidade. Ela não permitiu que a espiritualidade agisse. Isso aqui, há muitas controvérsias, né? Vemos aqui, vamos começar pelo último aqui. Estamos aqui, um irmão dormindo, e aí Tonini pergunta o esclarecimento. Esse irmão, um trabalhador, braçal, chega na casa espírita com um ambiente todo harmonizado, tudo preparado pela espiritualidade. Ele está cansado. É natural que ele durma. Ele trabalhou o dia inteiro, ele recebeu, ele está entre amigos, ele se sente seguro. Então ele vai e dorme. Não tem problema nenhum. Não tem efeito mediúnico nenhum. Não está doando ectoplasma nenhum. Ele está dormindo porque ele cansou. Ele está cansado. Essa outra senhora aqui, está aqui pestanejando, está um pouco desatenta, e se dorme e acorda. É porque ela não gostou do tema. Às vezes o tema não agrada. Às vezes o tema é ruim, às vezes o palestrante não tem uma boa dicção. Ela não gostou da voz do palestrante, ela não entrou nessa sintonia. Tudo bem, faz parte. Agora, o preocupante é esse irmão aqui. Porque esse irmão veio preparado para ouvir. Ele quer se libertar ali da mão do cobrador do passado. Só que o irmão não pôde entrar, porque ele não estava na mesma faixa vibratória. Mas lá de fora, ele ainda consegue emanar energias aqui e faz com que ele adormeça. Vamos lembrar do livro de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não permite que
que esse irmão preste atenção no que está sendo dito, para que esse autoconhecimento não favoreça a esse irmão, porque ele quer continuar com ele sob o seu jugo. Nós, não, a maioria de nós, alguns de nós, não estamos conseguindo ver. Então a gente não sabe, a gente vê a pessoa dormindo, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas existem esses casos. Eu falei que há controvérsias, porque muita gente acha, não, está doando a ectoplasma, né? Então, enfim. Essa imagem aqui, ela é bem interessante. Porque quando a gente chega na casa espírita de novo, no movimento espírita novo, né? Que a gente não sabe nada, a gente chega cru, e a gente ouve falar dos espíritos, a gente fica assim, gente, aquela cadeira ali está vazia. Será que eu posso sentar naquela cadeira? Eu vou sentar no colo de um espírito? Você fica preocupado, né? Se a gente pegar a Revista Espírita, 1862, eu não tenho certeza se é abril, mas está lá em 1862. Vai ter uma comunicação de um espírito e que houve uma evocação, né, pelos trabalhadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tem a evocação e eles perguntam ao espírito: aonde você está sentado? E ele fala: à sua direita. Porque tinha um médium, tinha aqui o esclarecedor, o dialogador, como vocês preferirem, e aí ele pergunta: aonde? Aí ele: à sua direita. Aí ele fala assim: impossível, porque à minha direita está o senhor Kardec. E aí o espírito esclarece: eu não me incomodo. Ele não fala bem com essas palavras, mas ele fala: eu não me incomodo, porque eu sou um espírito. Agora, se eu fosse me materializar, aí sim eu necessitaria de um outro espaço. Mas a espiritualidade vai nos esclarecer que geralmente, como nós falamos que nós não temos essas paredes, há aqui diversas cadeiras, há um anfiteatro aqui em volta, há um mezanino aqui em cima, aonde a espiritualidade está, não concorrendo o espaço. Porque aquele espírito que se comunicou em 1862 não se incomodava. Mas pode ter espírito que ainda esteja com esse pensamento, que ainda não sabe da sua condição na erraticidade. Então a espiritualidade, ela prepara essas situações. Uma outra coisa interessante é que a espiritualidade, assim como nós, utilizam a imagem para facilitar a assimilação daquilo que está sendo falado. Mas é para desencarnar. Para os desencarnados, eles vêm assistir aos nossos estudos em caravanas, eles vêm assistir a uma palestra pública, são desencarnados que ainda nos acompanham por aí, né? A gente não veio sozinho não, gente, eu lamento dizer, tá? A gente veio trazendo um monte de irmão conosco. Tem vários tipos, né? Então eles estão assistindo. E aí eles também têm uma imagem. E aí é interessante que eles falam que toda vez que o palestrante faz citações, ele aqui fala dessas citações do Mestre Jesus, aparece lá para eles o original, como se lá eles estivessem, naquele momento, vendo as ações de Jesus. Que poder a espiritualidade tem, né? Todos nós temos. Um dia todos poderemos fazer todas essas coisas. Só depende de nós nos aperfeiçoarmos.
Evangelização, departamento da evangelização. Na casa espírita, tem casa espírita que não dá muita atenção para a evangelização, que não tem um espaço apropriado para a evangelização, né? Trabalhadores da seara, às vezes, não querem trabalhar na evangelização, né? Porque olham aquela criança ali, que na verdade é um espírito milenar, só está em forma de criança ali, e ali acha-se uma dificuldade em lidar com a criança, com o filho de outro, né? Só que a evangelização, ela não para na criança. Essa imagem vem nos trazer que aqui tem a evangelizadora encarnada, tem aqui os encarnados, porém tem aqui, no plano espiritual, espíritos que na vida anterior fracassaram na tarefa de ser mãe. E estão ali aprendendo com aquelas evangelizadoras a nutrir o amor pelo filho, por crianças que não são suas. Porque você pode reparar, quem trabalha na evangelização ama de verdade aquelas crianças. Quem não é para trabalhar na evangelização acaba não ficando na evangelização. Tenham certeza disso. Porque quem vai trabalhar e persevera ali é porque ama. Bom, quando a gente entra, a gente coloca o nosso nomezinho ali. Geralmente as casas têm um livro de presença, tem um livro de prece e tem um livro de irradiação. Lembram que eu falei que é da faculdade do espírito só ele olhar e entender de quem se trata? Mas se o trabalhador não sabe fazer isso ainda, o trabalhador espiritual, ele tem um aparelhinho, tipo um scannerzinho, um tablet. E quando ele vê aqui na assinatura dessa pessoa aqui, ele vê o retrato de quem escreveu. De quem escreveu. Aí, ele vai na pessoa que está sentada ali consultar a tela mental dela para saber do que se trata. E aí, na história, mostra que essa mãe está preocupada com o filho porque houve uma separação e ele sente muita saudade dos filhos dele, no caso, netos dela, e que ele está pensando em partir da vida física pelo autoextermínio. Por isso ela colocou o nome dele ali. Meus irmãos, não se enganem que somente na Câmara do Passe estamos sendo tratados. Não se enganem que só numa reunião de desobsessão estamos sendo tratados. Desde o momento que adentramos a casa espírita, os benfeitores espirituais estão ao nosso redor. Nós costumamos dizer que a reunião pública, ela, além de um estudo, ela é um tratamento espiritual. A hora do passe. Demonstramos aqui, nesta imagem, que esse primeiro irmão, ele está nessa condição refratária, porque embora tenha um espírito aqui, transferindo os seus fluidos espirituais, aqui o irmão encarnado, com um fluido animal, né, porque o passe é misto na maioria das casas espíritas, ele está nessa posição refratária. Ele não está disponível, receptivo a receber, ele está pensando nos negócios. Aqui vemos uma outra imagem onde essa irmã, ela se concentrou tanto que ela está desdobrando.
Aí nós gostamos de lembrar dos nossos irmãos espiritualistas, que para outros segmentos religiosos existem outras maneiras de dar o passe, apometria, vários outros tratamentos espirituais, e que aí se utilizam dessa emancipação, mas nós, na Casa Espírita, seguindo as orientações da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o que a gente pede é que a pessoa fique numa prece íntima ali para que ela possa receber essas benesses. Muitas casas recebem garrafinhas, são colocadas ali para que seja fluidificada, e aí ela leva para casa e durante a semana ela vai bebendo aquela água. E aí aqui está sendo demonstrado que os trabalhadores espirituais fazem esse trabalho, dessa energização, dessa fluidificação na água, para que ela possa ser levada. Chegamos ao término, a prece final. Embora os encarnados aqui já estejam saindo das dependências, a espiritualidade convidou Tonini para conhecer outros departamentos da Casa Espírita. Chegamos ao atendimento fraterno, aonde aqui temos um irmão encarnado, amparado por 3 desencarnados. Esse é um caso de um irmão que está sendo atendido e que ele tem aqui uma ferida aqui no seu estômago. Ele é tratado pela espiritualidade. Vai ser marcado um tratamento espiritual para aquele irmão, para o reequilíbrio. Mas esse irmão aqui vai ser orientado para que ele procure um médico terreno, porque o problema dele é físico. Nesta outra imagem, já é uma mulher que está sendo obsediada por um cobrador do passado, que em outra existência foi marido dela. E aí, esse caso é um caso espiritual, aonde esse irmão aqui, ele vai acabar retido na casa espírita para que numa reunião mediúnica, ele possa se manifestar através de uma médium que deu passividade, aonde aqui o esclarecedor, o dialogador, o doutrinador, como era antigamente nas obras básicas, ele aqui vai intermediar, né, essa conduta aqui desse irmão, tentar esclarecer essa condição dele, para que ele quebre esses grilhões e se liberte dessas amarras. Porque antes de fazer mal para ela, está fazendo mal para ele. Esse daqui é um dirigente espiritual da reunião. Os nomezinhos que nós colocamos lá, nós já estamos em casa, estamos dormindo, não acabou. A espiritualidade vai designar uma falange de médicos para que visitem os nossos lares, para que lá seja feita uma limpeza fluídica, para que seja retirada aquela matéria deletéria, que seja implantado o amor, a boa convivência, restabelecer a saúde do corpo física e principalmente do espírito. Ao final, nós vemos aqui esses abnegáveis trabalhadores que vão levando, conduzindo, né, os irmãos que aqui foram socorridos. Lembram que a gente não entrou sozinho, que a gente trouxe um monte de gente conosco? Ficaram aqui,
foram esclarecidos, foram tratados, tomaram consciência da condição em que se encontram de desencarnados e agora sim vão ser levados para postos de socorro lá no plano espiritual. Botamos aqui um fim, uma interrogação, porque existe fim, porque o trabalho não para, né? E a lembrança para que estudemos Kardec. Agradecemos a todos vocês, agradecemos a espiritualidade amiga que aqui se encontra. Que Jesus possa fazer morada em nossos corações. Meus irmãos, após esse aprendizado, né? Essa orientação, né? Do que nos espera, que está lá nas notas, né? Com certeza. E que tenhamos, né? Possamos ser, pelo menos, um trabalhadorzinho desse, né? Que vem socorrer aqueles que aqui vêm muitos, é que nós estamos para isso, né? E para que possamos dar continuidade, no que o nosso irmão Luiz Francisco, que é o nosso presidente do conselho, para que possa passar para nós a prece de agradecimento e encerramento do culto. E o nosso irmão João, o agradecimento pela sua boa vontade de estar aqui. Obrigado. Vamos então elevar o pensamento a Deus, a Jesus, antes parabenizando no nome do 42º Conselho. Nós representamos vários casos aqui, do Cachoeira de Macacu, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Goiás. Alguns irmãos não estão aqui, mas eu os estou representando na condição de diretor de comunicação. Também represento aqui o CES, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que a diretoria não pode estar em todos os lugares, os diretores de comunicação representam também o CES. Então, em nome dessas instituições, eu parabenizo essa causa, que esse ponto de vista continue ainda por muito tempo estudando essa doutrina que consola, que nos fortalece. Às vezes não soluciona o nosso problema, mas nos fortalece para tirar o aprendizado. Então, que parabéns à diretoria e a todos que tiveram aqui fundar essa casa. Elevemos o pensamento de Deus, de Jesus e a espiritualidade amiga. Agradecemos, Senhor, por este momento de estudo e de aprendizado. Agradecemos a espiritualidade que em todo momento esteve e está aqui conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos envolvendo. Com certeza estamos saindo daqui melhores do que quando aqui chegamos. Agradecemos aos irmãos que inspiraram, auxiliaram o expositor desta tarde, que ele possa continuar sendo esse instrumento de paz, levando através de sua palavra esclarecimento para todos os irmãos do movimento espírita. E que nós nos tornemos instrumentos de paz onde quer que a gente esteja, vivenciando os ensinamentos que aprendemos em nossa casa cristã. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, na data continuidade, nós teremos um lanchinho, né? Que a gente possa agora satisfazer o nosso, né? Físico. Né? Então, todos lá, vamos. Já levar de nós. Os nossos irmãos já conhecem. God has done great things for me. God has done great things for me. His faithfulness to me is so true. When I was lost and could not find my way, God guided me on through. When I was down, y'all, and out and cold, He came and took me from my grave clothes. He gave me life again. God has done great things, y'all. That's what he keeps on doing. Yes, He keeps on doing. God has done
see my way, God came lighting up my path. When I didn't know the words to pray, the Holy Spirit comforted me and even told me I'm worthy. At my lowest point in life, He came through for me right on time. God has done great things, y'all. That's what He keeps on doing. When I couldn't see my way, God came lighting up my path. When I didn't know the words to pray, the Holy Spirit comforted me and even told me I'm worthy. At my lowest point in life, He came through for me right on time. God has done great things, y'all. That's what He